Desde o ano passado, já está em vigor a Lei de Proteção de Dados, após um longo período em tramitação no Congresso Nacional. Muita coisa mudou no Brasil para as organizações pública e privada que coletam, guardam, processam, comercializam dados pessoais de milhões de brasileiros. Para entender os pontos dessa lei e o que ela muda para a população, nós convidamos o especialista em tecnologia da informação, Leonardo Bernardino, que já está conosco. Leonardo Bernardino, como vai? Bom dia. Bom dia, Patrick. Muito obrigado por atender a nossa equipe para falar desse assunto que também é importante. Bom, como é que a Lei Geral de Proteção de Dados vai impactar na nossa vida? Olha, essa lei, ela tem um impacto assim muito grande em relação aos nossos dados, aos cuidados dos nossos dados, porque infelizmente os nossos dados estão aí espalhados pelas empresas. Não existe às vezes um cuidado com isso e nós precisamos ter uma força maior. Nós temos um poder muito grande nas mãos em relação a isso. Estão tendo muitos vazamentos aí e a gente vê de empresas grandes que estão fazendo isso, está acontecendo, né? E isso prejudica, seja pelo lado da empresa, seja pelo lado do titular. Bom, e o que os governos, as entidades estatais, empresas, devem fazer para garantir o que a gente tem como principal, a nossa privacidade? Olha, começar a trabalhar a questão da adequação, né? Buscar profissionais especializados, competentes, para fazer toda essa parte da adequação, porque não é a adequação que seja rápida, né? De falar assim, trabalhar ali alguns contratos, ver uma política de privacidade, e não é só isso. Nós temos que trabalhar, além disso, a questão dos processos da empresa, dos setores, a questão dos processos onde o tratamento de dados é usado e uma parte principal também, a questão da conscientização da empresa, né, dos colaboradores, para poder cuidar, para tratar esses dados. Agora, ô Leonardo, por que a necessidade de uma lei para proteger os dados pessoais? Olha, isso já vem a nossa lei, ela é baseada na GDPR, lá da Europa. E lá, desde 2018, já vem trabalhando com isso. Só que, infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem essa cultura de cuidar dos dados. Esses vazamentos que estão acontecendo aí estão manchando, né, o nosso nome, mas precisa ser feito alguma coisa, as empresas buscarem recursos, primeiramente da parte de tecnologia da informação e também da parte de conscientização dos colaboradores, porque é extremamente importante. Pois é, a gente já acompanhou até recentemente, vez por outra acontece, né? Dados vazados de milhões de brasileiros. Uma determinada empresa ou vendeu aqueles dados ou tornou público aqueles dados e aí as pessoas, os cidadãos ditos comuns, começam a ter problemas, né? Ao verem ali seus dados completos vazados. Parece que alguém ganha dinheiro com isso. Você já viu essa situação também, o Leonardo Bernardino, do que eu estou falando? Sim, sim, isso daí acontece toda semana, estão acontecendo, né? Seja os vazamentos, agora, de vez em quando, aparece a questão da venda dos dados. E não se pode mais compra de dados, porque
porque tem que ter a origem da onde saiu. Eu, como titular de dados, eu tenho que saber da onde veio aquilo, porque se aquela empresa, eu não deixei os meus dados lá, por que ele está com meus dados? Entendo. E como é que o cidadão, a cidadã, podem se prevenir, evitar esses problemas? Olha, tem que, quando for fazer alguma compra, eu, pelo menos a minha visão, é tentar evitar de colocar. Se precisa colocar o CPF, tudo bem. Mas, de preferência, eu particularmente, eu não coloco. Mas tentar se resguardar, a questão de acessos na internet, não colocar em qualquer site, investigar, fazer uma investigação antes para ver se aquele site é verídico, porque muitas vezes uma das técnicas na parte da internet é o phishing. O phishing, ele captura as informações e com a página aparentemente real. Uhum. E tem muita gente que costuma colocar os dados assim, sem problema nenhum? Infelizmente tem. A gente vê aí pelos acessos, essa técnica phishing, ela consiste em mandar para a pessoa, para a vítima, uma página igual, seja de um banco, de uma loja, para fazer um cadastro. A pessoa faz o cadastro, ele depois remonta para outra página e vai para o site normal. Só que nessa primeira ação, ela já pegou os dados. Entendi. Bom, o que mais que você pode dar como dica para que o cidadão não tenha esse sofrimento de ver seus dados aí sendo expostos, hein? Patrick, olha, tem que trabalhar essa conscientização, as pessoas se interarem mais do que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, as empresas também começarem a buscar essa questão da adequação, porque isso vai ajudá-los na questão da credibilidade, da reputação, porque saber que uma empresa está tratando seus dados corretamente, isso já vai dar um boom muito grande. E isso é extremamente importante. Aqui no Amazonas, a gente está com uma dificuldade, né? Precisa melhorar essa questão da divulgação em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Entendi. Eu vi uma propaganda um dia desse de um banco, onde eles colocaram um cidadão andando na rua e outro cidadão estampado na camisa com o CPF do outro cidadão que vinha no sentido contrário. O cidadão, mas esses dados são meus. E ele aí, tudo bem, mostrando que tal entidade, tal banco no caso, se preocupava com os dados daquela pessoa, né? Ou seja, que naquele... Você já viu essa propaganda? Pois, não entendi. Tá, pois é. Então, resumo. Quem é que vaza mais dado das pessoas? São as instituições bancárias? São outras aí? Já se sabe esse detalhe aí ou não? Não, isso daí ainda não tem. As empresas... a questão assim, dos vazamentos está explorando, né? Porque o que acontece também em relação a essa parte que eu comentei em relação à segurança da informação, as empresas cuidarem da sua estrutura, questão de antivírus, a questão das licenças, para que possam minimizar ao máximo. Porque muitas vezes, por uma ação de um colaborador, às vezes um vírus está só esperando ali, puxando informação e fazendo a captação. As empresas grandes que estão sendo... Alô?
Bem, a gente teve um problema, como você percebeu, durante a fala do nosso entrevistado. Lamentavelmente, a ligação caiu. A gente vai ver se consegue, na hora que ele estava respondendo, a ligação terminou. A gente vai ver se consegue ainda fazer uma ligação no próximo bloco. Nós estávamos conversando com o especialista em TI. TI é a tecnologia da informação, o Leonardo Bernardino. Quando, lamentavelmente, a ligação deu um problema, ela acabou caindo, né? Que a gente fala, caiu a ligação. Puxa, a energia também resolveu ir embora, só que a gente está no ar por conta do gerador, aqui do Grupo Diário de Comunicação. E bom dia, Leonardo Bernardino, você me ouve bem? Bom dia, eu ouço perfeitamente. Pois é, e a gente falava sobre outras dicas, né, que você pode dar ao público, ao cidadão, para não deixar aí dados expostos, né? Quais são as outras dicas? Pois é, aí só voltando ao ponto que estávamos, da questão até das empresas também, de cuidar da parte da tecnologia da informação, porque muitos vazamentos já podem estar acontecendo, né? Começar a fazer todo um trabalho em cima disso, e porque é muito complicado. O que a gente pode, depois que vazado, é ficar analisando nos principais canais aí do Estado, ver se... e ficar sempre atento, sempre ao que está acontecendo em relação aos nossos dados. Pois é, e como a gente falava ainda há pouco, lamentavelmente parece que as pessoas não têm assim essa preocupação, né? Pelo menos uma boa parte delas parece não ter. Bem, como é que nós descobrimos se nosso perfil está no vazamento? Tem alguns sites específicos para fazer isso, mas tem que fazer uma avaliação, porque às vezes ele está só... porque como se lança tudo isso daí, e aí ele já entra como um site fake. E aí a pessoa vai lá, coloca os dados, acha que está colocando num site verídico, e o site não é. Ele é fake. Então, de preferência, pegar um site do Banco Central, que tem um aplicativo deles lá que faz essa verificação, para poder fazer essa análise. Correto. O mais recente problema assim de vazamento que a gente tem notícia, Leonardo Bernardino, é sobre aquele aplicativo Clubhouse, né, que expôs dados de 1.300.000 usuários. Bem, você já falou ainda há pouco de como a gente pode saber se os dados pessoais se foram vazados. Agora, dá para a gente saber se os nossos dados pessoais estão seguros? Patrick, olha, nas empresas, não. Do jeito que está hoje, é muito complicado. Uhum. Então, por isso que a adequação independe do tamanho da empresa. Toda empresa que trata dados, ela precisa fazer essa adequação. Não é porque é uma empresa grande que vai precisar fazer adequação. Não, todas as empresas, pessoa jurídica que trata dados, ele vai precisar fazer essa adequação. Até porque a LGPD ela é personalizada. Não é algo assim, só um pacotão. Não, a gente tem que medir como que é o tipo da empresa, o tratamento dos dados para poder fazer esse levantamento. Mas todas as empresas precisam fazer. E aí é uma coisa que a gente sempre bate, a questão da TI e do jurídico, que precisam estar
bem alinhados para fazer essa adequação, que onde que levou assim um boom para essas duas áreas para fazer essa questão da adequação, né? Porque a questão da TI, ela vai cuidar da parte física, da parte de tecnologia, o jurídico vai cuidar da parte dos processos, dos controles, a parte da políticas de privacidade, e aí vão interagindo os dois. Mas é importante de entrar os dois nessa adequação. Correto. Ô, Leonardo, o que a gente faz para denunciar essas práticas irregulares ou ilegais aí, envolvendo os dados da gente? Olha, hoje a ANPD, que é a Autoridade Nacional, ela ainda não está aplicando as multas, né? As multas vão começar só em agosto, né? Porém, a Poder Público, o Ministério Público, o PROCON já estão recebendo as questões de vazamentos, de problemas que estão tendo com as empresas e já estão sendo denunciadas. Então, não é assim, vou esperar agosto para poder me adequar. Não, de preferência já era para já está se adequando, porque quando chegar agosto, por mais que a ANPD tenha nas suas normativas, ela vai trabalhar a questão da educação da empresa, mas se a empresa não tiver nada, aí ela vai ter que, infelizmente, tiver um vazamento, ela vai aplicar a multa. Né? Então, e existe a questão de 2% do faturamento anual, aí chegando até 50 milhões, tem a questão da publicização, tem a questão de bloqueio de banco de dados. Então, tem N fatores aí que vão agravando a questão. Mas, volto a falar, se a empresa já estiver no processo de adequação, eles vão relevar isso daí, eles vão fazer uma análise, assim, olha, tá, tudo bem, você está dentro do processo, vocês estão trabalhando nas políticas, vocês estão trabalhando como se proteger e aconteceu, tudo bem, então vamos analisar aqui. E uma coisa que é importante também, não existe empresa 100% segura. Não existe? Né? Não existe empresa 100% segura. Então, porque às vezes o vazamento não é só pela internet. Às vezes o colaborador pode, por isso da questão da conscientização dos colaboradores, que às vezes um vazamento, uma foto que um colaborador tira dentro da empresa, pode sair um vazamento. Tem um documento em cima da mesa, tira uma foto, aí por isso que a política da mesa limpa, da tela limpa, de sair da frente do computador, pegar e fechar a tela. Uhum. Então precisa todas essas, não é só a parte assim da tecnologia somente, tem a parte da conscientização dos colaboradores também. Okay. E uma parte até mais bem importante também, a questão da alta gestão. A alta gestão precisa aderir a esse projeto, a esse programa, porque se ele não aderir, o trabalho vai emperrar, o trabalho vai demorar mais. Uhum. Então, precisa os gestores, os tomadores de decisão, eles aderirem a esse programa. Compreendo. O Leonardo Bernardino, especialista em TI, que é a tecnologia da informação, muito obrigado por sua participação, dando aí os seus detalhes, explicando tudo isso, nos ajudando a se prevenir com relação a isso. Obrigado, tenha um bom dia, até uma próxima. Muito obrigado e muito bom dia. Bom dia.